Então vamos lá, vou fazer um vídeo diferente, falar um pouco da repercussão essa semana, né, da alta da taxa Selic. A gente teve na super quarta, a gente chama de super quarta porque foi decisão tanto do Fed quanto a decisão aqui do Copom. Aí a decisão aqui no Copom foi de aumentar 100 pontos percentuais, né? Então a taxa saiu de 12,25 para 13,25. E lá nos Estados Unidos, o Fed optou pela manutenção da taxa entre 4,25% e 4,5%. Teve decisão dos juros também na quinta-feira, do Banco Central na zona do euro, tá? Que eles também reduziram um pouco a taxa de juros. Então vamos fazer um vídeo aqui. Quero mostrar algumas coisas interessantes para vocês, para ver a repercussão, né? Então, eu simplesmente entrei aqui no YouTube e digitei Selic, tá? Digitei aqui Selic para ver o que teve de repercussão. E, putz, você sempre pega os vídeos dos maiores influenciadores aí e tudo mais, né? Eu peguei desse daqui, né, do Primo Rico, né? Eu peguei o dele, peguei do Primo Rico e do Primo Pobre, tá? Só pra gente ver, meu ponto aqui não é criticar ninguém, não é nem esse o meu objetivo, né? Cada um tem o seu público, eu só quero colocar alguns pontos para vocês, para a gente não simplesmente entrar nas redes sociais, nas mídias sociais e aceitar aquilo que está sendo colocado, né? A gente tem que ter um pouco de senso crítico. E talvez aqui meu objetivo seja ajudar vocês, né, a ter esse senso crítico. E é isso que eu quero fazer nesse vídeo, tá? Então, se a gente pegar aqui, né, o primo rico, né, que fala, o Thiago Nigro, ele até que falou bem da Selic e tudo mais, né? Eu separei alguns trechinhos aqui, ó. Vamos ver como é que fica, né? Ó, e realmente, né, ele falou que o Fed e o Banco Central Europeu têm mantido as taxas de juros um pouco mais elevadas, realmente tem. Só faltou ele comentar que as taxas de juros dessas duas entidades, né, elas estão agora caindo. Né? Foi isso que aconteceu com o Fed, foi isso que aconteceu lá com o Banco Central Europeu. Os dois bancos centrais baixaram as taxas de juros, diferentemente do que tem acontecido aqui no Brasil. Né? E a princípio foi isso. Depois lá no final, ele comenta um pouco sobre diversificação de carteira, né? Ele tem um público específico, deixa eu ver se é mais ou menos aqui. Vai passar propaganda, né? Mas ele tem um público específico, né? Que o pessoal diversifica, né? Mas vamos ver o que ele está falando aqui. Na verdade, ele está falando do IFIX, né? Que eu também vou falar aqui, ó. Nesse pedacinho ele fala sobre diversificação. Então, assim, eu sou cético com relação à diversificação. Essa é a minha opinião, essa daqui é a opinião dele, né? A diversificação, ela é saudável quando você já, na minha opinião, você já tem um volume financeiro já considerável. Quando você não tem, o objetivo é que você concentre mais para você conseguir maior rentabilidade. Porque quando você está fazendo a diversificação, realmente você minimiza os riscos da sua carteira. Por consequência, tudo é uma troca no mercado. Se você está minimizando os riscos, você vai ter menos retorno, tá? Então a diversificação nada mais é do que ela significa você ter o retorno próximo ao retorno médio. O retorno médio é o retorno que a própria Selic, ou o retorno que a própria Bovespa, dependendo onde você aplica, tá? Então, diversificação, na minha opinião, é saudável? É saudável. Mas eu até tenho um vídeo desse no meu treinamento que eu explico lá que a partir de que momento que é mais interessante você passar a diversificar os seus investimentos. Quando você sai do nada, quando você não tem muita coisa, o interessante é você tentar um crescimento de patrimônio mais acelerado. Para você conseguir um crescimento de patrimônio mais acelerado, você tem que concentrar o seu dinheiro em pouquíssimos ativos. Tá? E depois ele fala dos fundos imobiliários. Eu já apliquei muito em fundo imobiliário, tá? Até perceber que para mim não funciona, tá? No médio e longo prazo, pode até ser que ele tenha uma rentabilidade razoável. O problema é o emocional. Ele sofre com a volatilidade durante o tempo. Ele acabou de falar aqui, né? Ele até mostrou um gráfico que o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, no longo prazo ele até ganha da taxa Selic. Só que, só que o problema é que isso daqui é uma perspectiva de longo prazo, né? 5, 10 anos. Só que até lá você sofre a volatilidade, você tem que ter estômago para isso. E
Cara, é tão simples você fazer, ó, vou te mostrar uma operação aqui que você pode fazer e não sofrer esse tipo de volatilidade. É muito simples, ó. Eu entrei aqui no opções.net e por que que você sofre nos fundos imobiliários? Porque você não tem nenhum tipo de proteção, né? Se você vai para o mercado acionário, você consegue fazer uma operação assim, ó, com ação, tá? Com ação. Vamos pegar aqui a Petrobras. Você compra o ativo, né? Você compra o ativo, ó, né? Da mesma forma que se você fosse comprar um fundo imobiliário, se ele sobe, você ganha, se ele cai, você perde. E aí você consegue fazer dois contratos dentro do mercado de opções, de forma que você trava esse risco e você não tira dinheiro do bolso. Essa é a operação mais básica que existe para quem quer sair de aplicações convencionais e vir para o universo de ações sem correr nenhum risco, tá? Eu estou montando aqui só para você ter uma ideia do que é possível fazer, que é difícil, né? Quando a pessoa fala sobre um vídeo ali do IFIX, você tem que sofrer, mas pô, dá uma alternativa, né? Dá uma alternativa ali do que a população pode fazer, tá? Então aqui, ó, montada a operação. Deixa eu voltar aqui, ó. Então se você compra ação, né? Você está vulnerável à volatilidade. Se ela sobe, você ganha. Se ela perde, você também. Se ela cai, você também perde. E a magnitude, sabe lá Deus quanto que pode ser isso, né? Então o que que eu fiz aqui? A primeira parte, eu travei o lucro. Você vai receber? Vai ter lucro? Vai, mas não vai ter um lucro ilimitado agora. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou travar a parte da perda, de forma que agora, ó, o gráfico virou uma reta, tá? Virou uma renda fixa. Pronto, uma operaçãozinha mais simples que tem, que você pode muito bem deixar de lado os fundos imobiliários, se for o seu interesse, e vir para o mercado acionário de forma segura. Outra coisa que eu gosto de comparar, por exemplo, você pega um fundo de logística, um fundo de lajes corporativas, em épocas de crise, a gente já viu isso acontecer na pandemia, elas conseguem até renegociar algumas coisas de forma que elas vão se equilibrando, né? Mas quem que você acha que é maior, né? Too big to fail, digamos assim, né? Você prefere fazer uma aplicação de renda fixa na Petrobras ou fazer através de um fundo imobiliário? Quem que é maior? Quem que tem mais chance de quebrar? Vou fazer uma outra comparação. O banco BTG Pactual, por exemplo, ele é um dos bancos que mais administra fundo imobiliário, né? E tem outros fundos imobiliários sob gestão dele. Se o fundo imobiliário quebrar, não vai afetar o patrimônio vai afetar muito pouco o patrimônio do banco, né? Agora, se o banco quebrar, o fundo imobiliário quebra por consequência. Então não é mais fácil você pegar a ação do banco BTG Pactual e fazer uma aplicação dela de forma que você tenha uma renda fixa, que nem eu te mostrei aqui na tela, do que você investir no próprio fundo imobiliário, que é gerido pelo banco Pactual e ter a oscilação de mercado dele sem ter um instrumento na bolsa para você fazer proteção nenhuma, né? Quando você vai para o mercado acionário, você tem um mercado de opções que você pode fazer proteção sem tirar dinheiro do bolso, que foi a operação que eu te mostrei, tá bom? Então, só saindo um pouco aí do senso comum dos grandes influenciadores. Eu peguei um outro aqui que, na verdade, ele não está nem falando da alta agora da taxa de juros, ele está falando da alta da taxa de juros, da última alta da taxa de juros, né, que é o primo pobre aqui. Só que, cara, ele fala uma coisa aqui, ó, no 5,20 aqui, como que você faz a conta do percentual do CDI? Vamos escutar. Essa conta não existe e está errada, faltou na aula, tá? Não existe isso. Aí eu fico pensando nas pessoas que escutam os vídeos, né? Porque vídeo com mais de 250 mil visualizações. Só que eu até não culpo ele, tá? Porque se você for no Google, o próprio Google, olha só, gente, o próprio Google ensina errado a fazer essa conta de percentual do CDI, tá? O próprio Google ensina errado, né? Mas como que seria essa conta? Como que seria essa conta do percentual do CDI? É até simples, tá? Então você pega aqui, ó, 100%. Aqui está o jeito errado, né? 100% CDI é a própria taxa Selic aqui, né? Vamos colocar aqui 13,25, tá? 13,25. Qual que é o jeito errado que ele falou? Você pega o percentual de uma taxa e multiplica pela uma taxa. Isso daqui não existe, tá? Você não pode fazer isso. Você não pode pegar uma taxa e multiplicar pelo percentual de uma taxa. Agora, taxa com taxa, você multiplica fatores, tá? Qual que é o correto? Você pega a taxa anual, traz ela ao dia e multiplica pelo percentual. Aí você volta para a taxa ao ano. Tá? Vamos colocar aqui os 120%, você vai ver que dá resultados diferentes. Se você simplesmente multiplicar o 120 por 13,25, você vai chegar em 15,90. E se você fizer da taxa diária, você vai chegar em 16,10. Tá? Então, aquilo ali é uma forma errada de fazer a conta. Tá bom? Mas vamos lá, tem muito sensacionalismo, tem muita publicidade, né, tem muita mídia
Mas, né, você entra aqui no site do Banco Central, está aqui 13,25. Se você pegar a ata do Copom, tá aqui a ata do Copom do dia 10 de dezembro, tá aqui, ó, 10 e 11 de dezembro, foi a reunião anterior do Copom e foi divulgada essa ata no dia 17. Aqui no final da ata, o Copom já está falando que ele iria aumentar agora em janeiro em 100 pontos percentuais. Então tá aqui, ó. O comitê então decidiu unanimemente pela elevação de 1 ponto percentual na taxa Selic e pela comunicação de que, em se confirmando o cenário esperado, antevê ajuste da mesma magnitude nas próximas duas reuniões, de janeiro e de março. Então, quando você entra aqui no YouTube e você vê assim, ah, taxa Selic subiu, taxa Selic dispara, já estava dado. Há quase 2 meses atrás, o Banco Central, que é quem faz isso, já falou, tá? Já falou que a taxa vai subir. Já estava dado. Então não tem sensacionalismo aqui. Basta você ter o senso crítico de procurar informação, tá? O Boletim Focus, ele está falando que até o final de 2025 a taxa vai chegar em 15%, tá? Eu mostrei no meu giro de mercado, pelas minhas contas, tanto é que eu coloquei na capa desse vídeo, nas minhas contas ela deveria chegar em 15,75, tá? Aqui, ó, janeiro de 2026. Ela deveria chegar em 15,75, tá bom? É claro que tem várias coisas que podem influenciar aí no meio do caminho. Eu só estou mostrando que eu não só acredito em todas as informações, mas também que eu vou atrás, tá? Que mais? Outra coisa interessante, né? Pô, legal, a taxa sobe, a taxa cai, mas pra gente, a gente não tem que ficar tão preocupado com isso, né? O que que a gente tem que fazer? Conseguir rentabilidade sempre acima. Então aqui eu vou mostrar bem rápido para você como que você faz para conseguir uma rentabilidade dobrada da Selic. Mesmo a Selic subindo, ela pode ir para 1 zilhão. Você vai conseguir 2 zilhões, tá? Então é muito simples. Coisas que ninguém mostra também. Você vê aí os YouTubers, é muito sensacionalismo que eu estou falando para você. E nada contra, é o público. Meu objetivo aqui é só, de novo, a gente sair da parte do senso comum e entrar no senso crítico, tá? Então o que que você faz? São duas operações. A primeira operação é muito simples. Você vai lá e aplica seu dinheiro na Selic, tá? Vai render aí os 13,25, que dá em torno de um pouquinho mais de 1% ao mês atualmente, tá? E a gente sabe que a Selic aí, pelo que o banco, pelo que o Focus, né, que nada mais é do que a opinião das instituições financeiras, está falando que no final do ano vai chegar a 15, então ele vai beirar aí 1,17, tá? Vamos voltar para o 13,25 aqui. A segunda operação, o que que é? Se o dinheiro não está aplicado na Selic, deixa ele lá quietinho, ele vai render 1% ao mês, tá? Só que na corretora você pode habilitar para que esse dinheiro seu aplicado na Selic, ele sirva como garantia. Para quê? Para você se tornar a seguradora do mercado. Da mesma forma que você compra seguro para o seu carro, você agora vai se tornar empresa de seguro. Você vai oferecer seguro para quem tem uma ação. Então, eu peguei aqui como exemplo a Petrobras. Hoje a Petrobras ela fechou a semana, né, 37,69. Alguém tem a Petrobras e comprou lá 37,69 porque ele é um cara ansioso, foi direto no mercado e comprou a ação. Você, como é uma pessoa inteligente, se está comigo, está virando estrategista no mercado financeiro, essa pessoa, porventura, ela pode estar com receio de que a ação caia. A ação cai até quanto? Abaixo de 36, por exemplo. Ela fala assim, pô, se cair abaixo de 36, eu vou começar a perder muito dinheiro. Você vai se tornar seguradora. Você vai falar, ah, tá bom, amigo. Então eu te vendo o seguro a 35,91, que eu peguei aqui um contrato vigente aqui no mercado. E por você ter feito esse seguro com ele, você recebe um prêmio, da mesma forma que você paga um prêmio se você fizer o seguro do seu carro. Só que você está comprando seguro. Aqui você está vendendo seguro. Se você vende seguro, entra prêmio para você no dia seguinte na sua conta, tá? Esse prêmio de 34 centavos aqui neste exemplo, ele representa uma rentabilidade de 0,95. Então, olha só, seu dinheiro está aplicado na Selic e você está fazendo, com o mesmo dinheiro, você está conseguindo outra rentabilidade, se tornando a seguradora do mercado. Se você fizer a soma das rentabilidades, você tem 2% ao mês, o que representa em torno de quase 200% do CDI. É o que eu chamo de rentabilidade empilhada, tá? Então, saindo um pouco aqui do senso comum, mostrando para vocês que mesmo a Selic subindo ou não, você consegue ter praticamente o dobro da Selic sem correr grandes riscos. Tá? É claro que essa operação aqui para ser executada, isso aqui não é uma indicação de investimento, longe disso, é didático, né? Tanto é que eu não estou mostrando nada do mercado, eu estou mostrando uma planilha de estudo aqui, mas quem tiver interesse e quiser entender um pouco mais de como você conseguir esse tipo de rentabilidade, entre em contato que eu posso mostrar para você como fazer isso, tá? Então, de novo, saindo um pouco, mostrando a conta do CDI, mostrando como que você empilha a rentabilidade
Selic subindo ou caindo, mostrando o boletim Focus e mostrando algumas falas de alguns influenciadores que você tem que ter o discernimento para saber se aquilo para você é bom ou ruim, tá bom? Então, até o próximo vídeo.